O histórico de lutas sociais no Brasil nas últimas décadas se confunde com a vida do fundador da Comissão Pastoral da Terra e do Conselho Indigenista Missionário, Dom Tomás Balduino, bispo emérito da cidade de Goiás de saudosa memória. Ele morreu no dia 2 de maio de 2014, mas deixou um grande legado para a igreja e para os cristãos. Hoje nós vamos falar sobre a vida, a missão e as lições deixadas por esse grande pastor. Conectados conosco estão Sebastião Donizete Carvalho, professor que trabalhou com Dom Tomás Balduino. Bem-vindo, Donizete, que alegria revê-lo. Obrigado, Padre Wellington. É um prazer falar com vocês aqui. E para minha colega aqui, convidada Esther, seja bem-vinda. Obrigado pelo espaço. Também conectada conosco a Maria Esther de Albuquerque Vilela, médica obstetra. Maria Esther, que alegria poder falar com você também sobre Dom Tomás Balduino. Obrigada pelo convite, Padre Wellington. Obrigada, Donizete. É muita emoção falar sobre Dom Tomás. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu quero primeiro fazer uma pergunta básica, que é quando e como a história de vocês se cruzou com a história de Dom Tomás Balduino. Então, começo com a Maria Esther. Eu queria que você pudesse dizer para nós, né, quando a sua vida, a sua história se cruzou com a história de Dom Tomás Balduino, Esther. Então, eu era uma recém-formada médica, formei-me em Belo Horizonte, na UFMG, e minha alma ansiava por uma coisa diferente. Fazer alguma coisa, não fazer mais do mesmo, mas fazer uma medicina diferente. E ficamos sabendo, eu e minha amiga Lívia, que tinha um hospital em Goiás, que era um hospital revolucionário. E atrás desse hospital revolucionário, que tinha Dom Tomás Balduino como o presidente, né, desse hospital, que era um hospital da Diocese de Goiás, o Hospital São Pio X, fomos nós procurar fazer uma medicina do povo, uma medicina da libertação, e encontramos nesse hospital uma medicina semeada pelas palavras e pela gestão de Dom Tomás Balduino. Então eu tenho muito a agradecer todo o meu caminho na medicina, que foi um caminho trilhado pelas veias abertas, né? pelas palavras, pela gestão, pela alma de Dom Tomás, que fez desse hospital um hospital comunitário, um hospital ligado ao povo, um hospital que entendia a saúde para além só de remédios e de exames, mas uma saúde que trazia, né, toda a luta do povo como a base de uma saúde. Então foi aí, foi pelo chamado de Dom Tomás, né, que chegou até nós, né, de um hospital que queria ser um hospital para além dos muros de um hospital. Doutora Maria Esther, a senhora se lembra mais ou menos a época? Foi em 1982 que eu formei. Inicialmente eu fiquei poucos anos em Itapuranga, porque o Hospital Pio X apesar dele precisar de médicos, ele nem tinha como nos pagar. Nós queríamos ficar, eu e Lívia, só por casa e comida, mas nos falaram que Itapuranga estava precisando de médico, ficamos lá uns anos, depois o Hospital de Itapuranga fechou, e nós pudemos então ir para o querido Hospital São Pio X, foi em 1986. Sabíamos que lá era um hospital que trabalhava com as causas indígenas, com as causas da população rural, e isso nos atraía para a construção de um novo Brasil possível, né? E lá tinha toda essa semente plantada. Então já tem muitos anos isso. Certo. Professor Donizete, eu queria que o senhor falasse então como foi o seu encontro, né? O encontro da sua vida com a pessoa e o exemplo de Dom Tomás Balduino. Bom, eu sou da Diocese de Goiás, né? Eu nasci numa cidade chamada Mossâmedes, que fica a 40 quilômetros da sede da Diocese. Eu costumo dizer que eu sou filho
da Diocese de Goiás. Então, o contato que eu tive com a Igreja Católica, ela é permeada pela caminhada da Diocese de Goiás. Dom Tomás chega ali em 1968, né? E eu nasci em 65 e frequentei catequese, primeira comunhão e tal, o crisma, ali na Igreja de Goiás. Em 1983, eu fui chamado para participar de um curso de escola bíblica na paróquia da minha cidade. E ali nós começamos a fazer o estudo popular da Bíblia, né? Eu já estava terminando o segundo grau, e a partir daí eu passei a trabalhar na paróquia como agente de pastoral. Fui convidado por ele posteriormente para estudar no seminário da Diocese, que se chamava Escola do Evangelho, e acabei depois entrando na equipe de formação da Diocese de Goiás. Nesse momento todo, eu como leigo convivi com ele, e por 12 anos nós trabalhamos juntos, eu ajudando na assessoria da Diocese, né? É sempre uma presença assim, muito marcante, atento a gente, preocupado com a formação das pessoas, né? Preocupado se a gente estava gerando condições de vida e se a gente, nesse trabalho, conseguia ajudar as pessoas. Então eu convivi muito no trabalho interno da Diocese. Formação bíblica, formação pastoral, formação política, e percorri. E depois que ele se tornou bispo emérito, a gente continuou tendo uma relação muito próxima, né? De conversas, de encontros, de planejar ações que eram também de intervenção na igreja e ações políticas. Perfeito. Se a gente for observar o trabalho de Dom Tomás, o legado de Dom Tomás para a igreja, ele é grandioso, é pós-conciliar, e ele dá algumas marcas que vão se tornar linhas mestras da evangelização, principalmente na Diocese de Goiás. Digamos que ele confere ou reconhece um rosto, por assim dizer, a essa diocese. Eu queria que vocês falassem um pouco desse rosto. Qual o rosto que vocês enxergam, tendo convivido com Dom Tomás, que ele chamou a atenção e revelou através do seu trabalho episcopal? Começar com o professor Donizete. Olha, eu trabalhei, então, como agente pastoral na paróquia de Mossâmedes, e no dia 27 de agosto de 1987, eu estava celebrando a missa com o padre Francisco Cavazucci, e ele sofreu um atentado à bala e ficou cego. Por que eu faço referência a isso? Porque Dom Tomás, ao comentar o atentado, ele disse: esse tiro atingiu o rosto da Diocese de Goiás, né? E o que era esse rosto? O que até hoje a Diocese de Goiás se caracteriza? Esse rosto é um rosto em que o cristão se insere na vida da sociedade, e esse cristão, ele tem compromisso com seus irmãos. Então, a gente tem trabalho com direitos humanos, né? Que isso foi muito trabalhado, a organização dos trabalhadores rurais, a luta pela terra e, paralelamente a isso, a defesa da vida das pessoas e dos povos indígenas, né? Dom Tomás conseguiu
nesse período, né, até porque ele ajudou a fundar o CIMI em 1972 e depois a CPT em 1975, ele ajudou a, inclusive, criar uma política de saúde indígena, né? E nós todos que estávamos no trabalho da diocese, a gente inseria e vivia a nossa fé a partir dessas necessidades. Então, o rosto da diocese é um rosto de apoio àquele que está marginalizado, que é próprio da Igreja do Concílio Vaticano II e de Medellín, né? Então, nesse período, a gente viveu isso muito intensamente. Perfeito. Doutora, a senhora já destacou o seu encontro com Dom Tomás pelas vias de uma medicina que pudesse dar espaço de tratamento e de cuidado para além dos métodos tradicionais, por assim dizer. Mas como a senhora reconhece em Dom Tomás esse trabalho que ele desenvolveu, não só na diocese, mas que também foi modelar para a igreja no Brasil? Então, enquanto Donizete falava, eu fiquei pensando no rosto de Dom Tomás, né? Para a diocese, o que ele imprimiu. E para mim, é a prática da fé. Dom Tomás, eu vejo ele assim, muito emocionante. Dom Tomás, ele nos fazia praticar a fé. Era uma fé prática, fazer, e fazer no sentido de acolher, incluir, né? Formar coletivos, porque nós trabalhamos muito com as comunidades, com os coletivos. Olha aí, eu fui em áreas indígenas com Dom Tomás, nós recebemos muitos indígenas no hospital. Então, assim, essa força do coletivo e também a força inovadora de invenção, de criação de novos espaços, de novas formas de tocar a vida, né? E como Donizete falou, Dom Tomás foi um ferrenho defensor da vida de todos e de cada um, incluindo aí as minorias, incluindo aí a luta pela terra. Então eu considero assim que a marca de Dom Tomás foi uma fé que se consolidava nessa prática. E pensando na medicina de uma forma ampliada, é uma medicina que liberta e não uma medicina que aprisiona. Uma medicina que foge, né, desse olhar mercantilista da medicina e que abre, inclusive, para formas alternativas de medicina, como a fitoterapia, as plantas medicinais, a pastoral da saúde, né, que foi tocada na Diocese de Goiás. Era uma pastoral da saúde que tinha o diálogo com as práticas tradicionais e a fitoterapia, as plantas medicinais muito forte. Então, tudo isso entrava numa roda que Dom Tomás fomentava, né, nessa fogueira de produção de vida, e que, para mim, isso era o Evangelho. Né? Para mim, o Evangelho era trazer para a nossa profissão, para a nossa vida, né, essa inclusão e essa defesa da vida de todos e de qualquer um. Para mim, essa é a marca de Dom Tomás. Ele nos fez fazer isso. Né? Dom Tomás era uma figura muito forte, que quando ele chegava no hospital, nas vezes que ele ia lá, porque ele era o presidente dessa instituição, ele nos retificava, ele nos fortalecia, né, na nossa tarefa de trazer o Evangelho para a medicina, né, de trazer essa medicina da libertação, que chamávamos. E foi isso que nós fizemos durante todos os anos em que ele esteve à frente dessa instituição. E se a gente for observar, eu sempre me chamou a atenção o modo de conversão pessoal de Dom Tomás e que Frei Marcos também chamava a gente a contemplar, porque nós estamos falando de um dominicano formado ainda aos moldes tradicionais, doutor em teologia, em antropologia, um homem de uma cultura vastíssima, mas que soube fazer uma conversão.
sobre fazer uma conversão ao evangelho dos mais pobres e pequenos. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque ele conseguiu também colocar todos os meios da própria vida a serviço dos mais pobres, numa época em que isso não era, digamos, um costume, por assim dizer, diante da praxis que a igreja vinha tendo a partir da realidade da mudança conciliar, né? Que aí foi surgindo um novo jeito de ser igreja. Eu queria que o professor Donizete pudesse dar um testemunho, porque quando a gente fala da Diocese de Goiás, talvez quem conheça saiba do que a gente está falando, mas eu acho que toda a descrição ela ainda é imperfeita, uma vez que só quem conhece sabe do que a gente está dizendo, né? Olha, hoje eu dirijo um campus universitário, né? Tenho habilitação para isso e tal, mas sempre me recordo de que os princípios da gestão que eu faço são princípios da gestão que eu aprendi com ele, né? E cito algumas coisas aqui que para mim são muito importantes para a igreja. A gente sempre encaminhava as coisas de forma colegiada, né? Dom Tomás tinha a palavra dele, a opinião dele, ele tinha a clareza de onde queria chegar com o trabalho do Evangelho, mas ele ouvia todo mundo atentamente e defendia a posição dele. Mas depois que a igreja sinodal, a igreja particular de Goiás, tomava a decisão, e cada um tinha um voto que ele dirigia, e essa decisão tomada, a decisão era de todo mundo, era da igreja de Goiás, que ele assumia integralmente, né? A gente não pode esquecer que a gente está vivendo num momento muito particular do Brasil, e que Dom Tomás usou o avião que ele ganhou dos europeus, tanto para levar os médicos para tratar dos índios no Xingu, no Mato Grosso, quanto ele usou o avião para tirar perseguidos políticos da ditadura militar do Brasil, né? Em nenhum momento daquele trabalho que ele fez ou que ele fazia com o objetivo de cuidar do seu cargo de episcopo, né? Ele fazia isso para atender a maioria da população que precisava. O centro de treinamento da diocese, por diversas vezes, foi local dos trabalhadores rurais. Lá tinha uma piscina e, num determinado momento, a comissão decidiu que a gente tinha que tirar a piscina. E os trabalhadores rurais falaram, não, é o único lugar que nós temos uma piscina para poder entrar. E a piscina está lá até hoje, né? Eu acho que essas coisas pequenas, né? Ele morava no centro de treinamento da diocese com um lugar para receber as pessoas do lado do quarto dele. Certo. E ali ele recebia todas as pessoas. Isso é muito importante, muito importante. Uhum. Tenho agora que fazer um intervalo, infelizmente, porque agora o nosso horário não permite continuarmos sem o intervalo. Nós vamos fazer esse intervalo, mas na volta, doutora Esther, eu gostaria que a senhora pudesse falar também desse jeito simples e os mais pobres, que com certeza traz à memória esse exemplo e esse modo que hoje o Papa Francisco pede de todos na igreja para a governança, para a sinodalidade. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais de Dom Tomás Balduino. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir.
Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico. Agora, momento da nossa roda de conversa, 4 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Hoje falando sobre vida, missão e lições de Dom Tomás Balduino. Essa pauta que eu quero agradecer aqui ao Frei José Fernandes, que nos convidou a lembrar que neste ano de 2022 celebramos os 100 anos do nascimento de Dom Tomás Balduino. E por isso que na nossa roda de conversa hoje falando com algumas pessoas que conviveram mais de perto com Dom Tomás. O professor Sebastião Donizete de Carvalho, ele que trabalhou com Dom Tomás como agente pastoral, e a doutora Maria Esther de Albuquerque Vilela, médica obstetra, que esteve também trabalhando com Dom Tomás na Diocese de Goiás, através aí do seu ofício da medicina, trazendo esse modus operandi que Dom Tomás convidou a todos a abraçar de um modo especial nessa chamada medicina da libertação, a doutora Maria Esther. Na volta do intervalo, eu gostaria que a senhora pudesse também dizer qual a característica de Dom Tomás que mais lhe chamava a atenção, que mais lhe marcou, que mais lhe faz lembrar com carinho, com afeto deste homem de Deus. A primeira característica de Dom Tomás era a simplicidade, né? Um bispo de pés descalços, como a gente poderia chamá-lo. E Dom Tomás, ele, como Donizete já falou, ele escutava muito, incluía. Então, esse acolhimento, você se sentia acolhido por ele, né, quando estava perto dele. E ele tinha uma característica que é te dar a liberdade, a autonomia para você agir. E essa autonomia que ele dava a toda a equipe do hospital também nos provocava uma grande responsabilização. Então, essa característica, que é a característica dos grandes democratas, né? Como também já foi falado, essa autonomia coletiva, né, de uma equipe que foi lá pelo chamado de Dom Tomás para fazer uma medicina diferente. Temos que lembrar que quando Dom Tomás foi ser o presidente do Hospital São Pio X, era um hospital que tinha os pavilhões separados por classe social, né? O pavilhão dos ricos, o pavilhão dos pobres, e Dom Tomás, chegando na presidência desse hospital, acabou com isso e falou: olha, não tem mais isso de pessoas separadas por classe social. Ele foi um precursor do nosso Sistema Único de Saúde. Então, mesmo antes do SUS, né, ter sido criado pela nossa Constituição Cidadã de 88, no Hospital São Pio X, nós já anunciávamos esse sistema, que é um sistema cidadão, um sistema de inclusão, né, um Sistema Único de Saúde. Então, acho que a característica do Dom Tomás era essa: o acolhimento, a escuta, a autonomia com responsabilização que ele delegava a todos nós. E um grande coração, né? E esse grande coração que nos fazia construir políticas de inclusão das minorias, inclusão dos mais pobres, inclusão dos indígenas, inclusão de todos que necessitavam de que a gente colocasse luz sobre a vida deles para produzir uma medicina libertadora, uma medicina para além da medicalização, para além das intervenções, uma medicina que falasse de vida, de saúde, de terra, né, de luta de todos nós. Lembrando que nós estávamos aí na saída da ditadura militar. Então, né, esse trabalho é um trabalho também que se identifica tanto com a medicina, nesse cuidado com a vida e principalmente com as enfermidades que o povo passa, mas também é um cuidado de um professor, né? Ele soube ensinar muito. E aí, Donizete, eu queria que você pudesse falar as iniciativas educativas de Dom Tomás. Por quê? Nós falamos de um dominicano,
Nós falamos de um bispo que buscou os mais pobres para chamar a atenção deles com os seus direitos, né? O povo é um povo que tem direito e que não é para ser massacrado, não é para ser tirada a sua qualidade de vida por conta da sua condição social. Então, eu queria que você falasse um pouco desse lado educacional de Dom Tomás, esse legado educativo que ele deixa para a igreja. Em praticamente todas as iniciativas de Dom Tomás, ele tinha esse jeito de professor, de saber educar, né? Dom Tomás dizia assim: a igreja é a grande mestra. Se aproxime e você vai aprender. Né? Por quê? Porque eu, quando comecei a trabalhar com ele, eu não tinha formação superior ainda. Então, eu fiz na diocese filosofia e teologia. Né? E algumas coisas eu acabei percebendo só muito tarde. Por exemplo, a diocese tinha o projeto de educação. Então, nós estamos falando de um período em que nós não tínhamos formação de professor definida. A diocese fechou um convênio com a Universidade Católica, que hoje é PUC, e a universidade colocou 4 professores e a diocese conseguiu a liberação de mais 4 professores e fizeram uma formação, um grupo de formação de professores. Né? Esse grupo de formação trazia os professores que trabalhavam nas diversas paróquias para serem formados na sede da diocese. Naquela época não existia esses cursos de formação e nem instituições de educação superior no interior do estado. Né? Conseguiu também levar para Santa Fé, lá no extremo da diocese, um curso normal para formar professores, porque lá não tinha professores. Né? Ao mesmo tempo, a diocese tinha um grande trabalho de formação. Nesse trabalho eu ajudei diretamente. Né? A gente dava formação para todas as pessoas das comunidades de diversas áreas. Formação política, formação na área da saúde. Né? A pastoral da saúde na Diocese de Goiás hoje ainda é muito forte, com base na fitoterapia, né? Que é anterior, inclusive, à pastoral da criança, comparando com o Brasil. Então, na verdade, eu acho que ele se insere nesse grupo de grandes dominicanos, né, que usam o magistério para ensinar e a igreja como uma grande professora e seguindo o tino pela defesa dos excluídos, como Bartolomé de las Casas, né, que é um dos grandes dominicanos. Na verdade, eu digo que a experiência de passar por uma igreja com esse grau de envolvimento fez com que isso trouxesse marcas para a minha vida pessoal e que influencia o meu trabalho profissional até hoje. Então, eu acabei seguindo pessoalmente a proximidade com a igreja para que a igreja me ensinasse. Perfeito. Doutora Maria Esther, quando a gente chama atenção, por exemplo, para a causa da terra, para o problema dos indígenas e dos trabalhadores rurais, em todos esses campos nós vemos a mão de Dom Tomás a conduzir, principalmente do ponto de vista que permeia todos, a questão dos direitos humanos. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouco disso, porque quando nós observamos que os direitos humanos ainda são desrespeitados no campo, muito mais do que na cidade, por conta da dificuldade de acesso, da desmobilização de fiscalização. Em tudo isso, Dom Tomás reinseriu o papel da igreja com o seu profetismo.
Era um homem, sem dúvida, de muita coragem, doutora. Uhum. Exato, Dom Tomás era um homem de muita coragem e ele também nos dava coragem. Então, toda essa luta pela terra, né, a luta pelos menos favorecidos, né, pelos excluídos, nos tomou, né, nesse trabalho ampliado de saúde. Então, quando Dom Tomás nos encorajava a sair dos muros do hospital e aí conversar com as comunidades, né, e perguntar o que elas precisavam e construir projetos de saúde com a comunidade, isso tudo foi devido à coragem que Dom Tomás colocou como marca da sua gestão na Diocese de Goiás. Então foi de uma grande coragem. Dom Tomás me deu coragem para ficar um mês numa região indígena, sem comunicação com ninguém, né, podendo atender os indígenas da Boca do Acre, né, os Deni. E isso tudo, ele tinha um manto protetor sobre nós que nos encorajava, né, encorajava toda a diocese a avançar, a ter projetos inovadores, né, a construir outras possibilidades de vida em comunidade, de vida coletiva, a construir outra medicina. O Hospital Pio X foi tão inovador por conta de Dom Tomás e da sua coragem, que passaram por lá dezenas de médicos vindos de Belo Horizonte, vindos da Europa, inclusive, vindos de Brasília, né? E que iam lá para fazer um estágio e lá ficavam. Sabe? Não era por dinheiro, porque isso não existia muito lá, mas era por produção de sentido na vida. Então, Dom Tomás, se você falou uma palavra que marca Dom Tomás, é a questão da coragem. É isso mesmo que você falou. E eu tive a oportunidade de conhecê-la ainda no meu tempo de seminarista e depois nos meus primeiros anos de padre. Enquanto jornalista, ele sempre deixava uma mensagem de uma lucidez tremenda, mesmo nos momentos mais sombrios que a igreja atravessou. E eu me lembro que Goiás, uma cidade muito tradicional, extremamente patriarcal, ele conseguia uma abertura com muito jeito nos momentos mais tradicionais da cidade para deixar sua mensagem de uma fé lúcida. E eu acredito que isso fica como uma lembrança também deste homem que há 100 anos nasceu como semente plantada também no chão do coração do povo de Goiás e, por que não dizer, do Brasil, né? Todos aqueles que estão ligados às causas, tanto dos trabalhadores rurais, quanto dos indígenas e também dos mais pobres, de modo geral, pode-se dizer que se identificam com Dom Tomás. Eu quero agradecer aqui a participação do professor Donizete. Professor, muito obrigado, viu? Pela oportunidade, partilhar. Eu acho que quando a gente fala de quem a gente conheceu, é uma coisa muito, muito particular, mas ao mesmo tempo é abrir um baú de tesouro, né? Você vai oferecendo aquilo que de melhor você traz ali dos encontros e dos reencontros. E falar é não deixar a pessoa morrer, né? E ela continua viva na nossa memória e na nossa história. Eu que agradeço, Padre Edno, lembrando que Dom Tomás nasceu no dia 31 de dezembro de 1922 e os dominicanos estão preparando atividades para comemorar esse centenário e eu tive notícias também que Dom Jeová Elias, o novo bispo de Goiás, também está preparando atividades para relembrar o centenário, né? Porque isso será muito importante, não só para a igreja, mas também para recuperar a memória de Dom Tomás. Perfeito. Desde já estamos abertos aqui à disposição para divulgar essas ações. Doutora Maria Esther, muito obrigado pelo seu testemunho, muito obrigado por a senhora ter tirado um tempinho aí dos seus atendimentos para poder falar desse homem tão inspirador para todos nós que foi Dom Tomás Balduino. Eu que agradeço, né? Assim, Dom Tomás marcou minha vida, né? Minha base profissional.
E assim, falar desse homem que foi uma fortaleza e, ao mesmo tempo, uma paz tão grande, né? Uma serenidade que ele transmitia e que ele transformou tanto ao seu redor, né? Anunciando aí essa vida plena aqui na Terra, é muito gratificante. E eu agradeço muito estar aqui, podendo falar desse homem, né, que tão necessário nos dias de hoje, né? Tão necessário. É isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Forte abraço, doutora Marister, e também professor Donizete, pela oportunidade. Um abraço.